Rádio Mateus 6:33, falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. Hoje nós vamos meditar em Hebreus, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3. As promessas de Deus e o descanso de Deus. É Bíblia viva, irmãos, para evangelizar. Então, texto bíblico. Olha o que o texto fala. Embora a promessa de Deus ainda esteja de pé, devemos tremer de medo, porque alguns de vocês podem estar à beira de, no fim de tudo, não conseguir chegar lá. Qual que era a promessa de Deus? A promessa de que todos podem entrar no seu lugar de descanso. Esta é a promessa. Mas tem uma advertência aqui, olha. Embora a promessa de Deus ainda esteja de pé, devemos tremer de medo, porque alguns de vocês, ou alguns de nós, irmão, porque eu me incluo, podem estar à beira de, no fim de tudo, não conseguir chegar lá. Chegar lá aonde? No lugar de descanso. No lugar de descanso. Versículo 2. Porque esta maravilhosa notícia de que Deus deseja nos salvar, Deus deseja, é desejo de Deus, irmãos, salvar a todos. Pastor, me explica, salvar do que, pastor? Salvar a nossa alma de ir para o inferno. É esta salvação, é salvar a nossa alma de ir para o inferno. Por quê? Porque, irmãos, depois da morte vem o juízo. Depois da morte vem um juízo. Todos nós iremos passar por um juízo depois da morte. Todos. Olha o que diz em Hebreus 9:27. E tal como está determinado que os homens morram só uma vez, morte física, irmãos? Morte física. Morram só uma vez e depois disso vem o julgamento. Então todos nós seremos julgados. Então a salvação, quem vai ser o juiz? O próprio Jesus. E quem é que está oferecendo a salvação de a nossa alma irmos para o inferno? O próprio juiz, que é Jesus. Se entendeu que maravilha? Jesus, ele está nos avisando antecipadamente. Olha, vai chegar um dia, Jesus falando que eu vou julgar. Então, esse tempo, conforme nós vimos em uma outra meditação de Isaías 61, 1 e 2, então esse tempo aqui na terra é para nós nos prepararmos para o julgamento, para esse julgamento aqui. Esse julgamento de Hebreus 9:27 vai determinar aonde nós vamos passar a eternidade, ou no céu ou no inferno. Então, a salvação que está falando aqui em Hebreus 4 é a salvação de irmos para o inferno, está nos salvando de irmos para o inferno, ou seja, está nos oferecendo o céu.
né? Porque essa maravilhosa notícia de que Deus deseja nos salvar foi nos dada tal como foi àqueles que viveram no tempo de Moisés. Então, essa notícia da salvação foi nos dada, assim como foi dado para aqueles que viveram no tempo de Moisés. Moisés foi aquele homem usado por Deus para livrar o povo que era escravo no Egito, levando para Israel. Moisés era um tipo de Jesus Cristo, ele era um salvador, né? Olha aqui, olha. Entretanto, não lhes fez nenhum bem, porque eles não acreditaram na notícia, não a combinaram com fé. Então, o texto bíblico aqui, Paulo está dizendo o seguinte: olha pessoal, isso aí não é novidade, essa salvação. Já aconteceu uma vez, um exemplo, um tipo, que é para a gente entender. Houve um homem, Moisés, que salvou o povo hebreu que era escravo no Egito. Paulo explicando, né? Mas essa boa notícia aquele povo não entendeu. Ele não entendeu. E muitos hoje também não entendem, não acreditam, acham que é história da carochinha. História da carochinha, né? A igreja hoje virou lugar de muita obrigação, de muito livramento de Satanás, de venda de indulgências modernas, né, irmãos? Indulgências modernas. As pessoas hoje dão oferta achando que vai ganhar o coração de Deus. E muitos líderes incentivam isso, imputando às pessoas medo, né? Ou imputando às pessoas culpa, ou então despertando nas pessoas ganância, né? Então a pessoa vai para a igreja, o pastor impõe medo nela, o pastor, o pregador impõe medo. Não é, Jesus nos chamou para a liberdade, entendeu? Não é para impor medo, é o contrário, impor segurança, garantia, esperança, né? Outros vão para a igreja, vêm para a religião de homens, né? São acusados de culpa. Não, mas culpado é todo ser humano, tem culpa. Todo ser humano faz coisa errada. Todos. Né? Então o líder não pode estar imputando culpa nas pessoas, né? E outros vêm e são despertados à ganância. Não, porque se você fizer isso, vai ficar rico, se fizer aquilo, vai ganhar dinheiro. Não é isso, o evangelho não é nada disso, irmãos. O evangelho não é nada disso. O evangelho é primeiro buscar o céu. Mateus 6,33. E depois tudo isso é nos acrescentado. Tudo demais é nos acrescentado. Né? Mas infelizmente vivemos um período muito difícil, né? Onde as pessoas só buscam cura no físico, só buscam acertar a sua condição financeira, né? Eu não vejo isso no Evangelho. Eu confesso que eu não vejo isso no Evangelho. Eu vejo o Evangelho como uma notícia de salvação da nossa alma, do nosso futuro. Agora, você com essa convicção, com essa certeza, né, de um futuro, você tem cabeça melhor para lidar com as coisas do mundo. E prossegue, olha. Pois somente nós, os que cremos em Deus, somente os que creem em Deus, podemos entrar no seu lugar de descanso, que é o céu. Ele afirmou: jurei em minha ira que aqueles que não creem em mim nunca entrarão. Este é um salmo, viu, irmãos? Eu confesso que eu não me lembro agora exatamente qual é o salmo, mas tem um salmo que foi escrito lá. Isso aqui é texto do Novo Testamento, né?
Paulo está citando aqui um salmo do Antigo Testamento. Isso quer dizer o quê? Que ele conhecia a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Nunca entrarão, mesmo apesar de ele estar preparando e esperando por eles desde o princípio do mundo. Deus está preparando, né? Deus está preparando as promessas de Deus, né, para esse descanso espiritual, pode ser experimentado, gozado por todos os que acreditam em Deus, por os que têm essa certeza, sabe? Não, eu vou morar no céu, porque eu estou fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus. Então, no aspecto espiritual, você está tranquilo, lembrando que o homem é espírito, alma e corpo. Então, no aspecto espiritual, você está tranquilo. Acaba aquela inquietação natural de todo ser humano, que 99% não entende o que é essa inquietação. A inquietação do cara ter muito dinheiro e ainda não viver em depressão, a inquietação do cara ter saúde e sentir que está faltando algo na vida dele, a inquietação da pessoa ter que se apoiar em bebida, em droga, isso é tudo inquietação. Então, quando ele aceita essa boa notícia de Deus, essa inquietação some, porque é uma inquietação do espírito. Some. Essa inquietação sumindo, né, a nossa alma ela passa a ser tranquila para lidar com as coisas do mundo. O espírito lida com as coisas de Deus. A alma lida com as coisas do mundo. E o nosso corpo é o que nós usamos para sentir esse mundo que nós vivemos. Então, quando a pessoa está curada no espírito, porque todos nós nascemos com o espírito morto, a hora que aceitamos Jesus está curado de espírito, essa paz ela passa por todo o restante do nosso eu, alma e corpo, né? E nos dá esse descanso espiritual. Descanso espiritual. Aqueles que acreditam nisso gozam de descanso da culpa. Não tem mais culpa, não. Que eu fale que eu sou pecador, isso eu sei, mas isso não me soa mais como culpa, isso não me põe para baixo, entendeu? Eu reconheço que eu dependo de Cristo, pronto. Mas quem não tem Cristo no Espírito, ele se sente culpado a hora que vai dormir, a hora que está sozinho, não consegue ficar sozinho, passa mal, né? Então, quem experimenta esse descanso espiritual, que advém da confiança em Cristo, goza desse descanso de culpa, né? E também da condenação do pecado. Ele fala, não, eu já fui perdoado pelo meu Jesus, eu sei que eu sou falho. Ele tem consciência de que ele é falho, que ele é fraco, que ele é pecador, mas não entra nessa neura de se sentir condenado. Não, a partir de agora eu mudei, eu procuro fazer as coisas corretas, não acerto todas, mas eu procuro fazer as coisas corretas. Então esse descanso espiritual, irmãos, que advém do relacionamento com Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos dá esse descanso da culpa e da condenação do pecado, né? Além disso, essa nossa fé, ela nos abraça, ela nos traz mais clareza com relação às promessas de Deus. As promessas de Deus. E aí nós podemos gozar também do descanso de um esforço carnal do corpo, né? E das indulgências, dos pagamentos, das obrigações mundanas, da religiosidade. A gente se livra de tudo isso, né? Porque, olha o exemplo, quando os filhos de Israel, no versículo 2 aqui que Paulo estava falando, quando Moisés falou com o povo de Israel, quando os filhos de Israel eles foram libertados do Egito, eles tiveram o descanso da escravidão. Eles eram escravos do Egito e nós éramos escravos do pecado. Então os filhos de Israel tiveram o descanso da escravidão e nós tivemos
o descanso da escravidão do pecado, né? E isso retrata o nosso descanso do pecado e da culpa. Quer dizer, se nós somos libertos da escravidão, nós não devemos nos sentir mais culpados, né? Não devemos nos sentir condenados pelo pecado. Por quê? Porque alguém nos fez o favor de nos libertar disso, Jesus Cristo. E nós temos um compromisso agora com Jesus Cristo, em razão desse grande presente, de não errarmos mais, de procurarmos fazer de tudo para não errarmos mais. O que passou, passou. Nós olhamos para a frente, né? Mas no caso dos irmãos que saíram do Egito, Deus tinha mais descanso para eles, né? Deus queria dar o descanso, porque enquanto eles saíam do Egito até chegar a Israel, eles andaram durante um deserto. O deserto é seco, é estéril, sem vida. Ali só aconteciam os milagres de Deus, que era o maná, né? Que era a nuvem para cobri-los de dia do sol quente, que era o fogo à noite para dar direção e aquecê-los, né? Que eram as codornizes. Havia os milagres de Deus, mas a natureza ali oferecia quase nada. Era só areia. Era só areia. Mas Deus queria dar a eles um descanso maior, que era quando eles adentrassem na terra prometida, que era Israel, eles iam usufruir de uma terra onde mana leite e mel. Leite e mel. O que quer dizer isso? Leite e mel para aquele povo é tudo. É uma terra abençoada, é uma terra onde as pessoas trabalhavam e colhiam do fruto do trabalho. Era uma terra abençoada. Deus queria dar isso para eles. Deus já tinha dado o descanso da escravidão, né? E Deus já tinha dado o descanso do livramento da culpa e do pecado, né? E Deus queria agora dar a eles o descanso no corpo. O descanso no corpo, né? Eles iriam aproveitar agora as riquezas no corpo. Por quê? Porque a terra, ela era uma terra bendita. Deus tirou de uma terra onde eles comiam cebola para uma terra onde eles iam comer e beber leite e mel. Entendeu? Então eles iriam usufruir aqui nesse tempo o que Deus tem de melhor. O que Deus tem de melhor nesse mundo caído. Eles iriam usufruir aqui nesse tempo, né? Tem muitos irmãos que entendem que nesse texto Israel é o céu, mas eu não penso assim que Israel seria o céu. Eu não penso assim. Por quê? Porque nós sabemos que depois que os irmãos entraram em Israel, que é uma terra que mana leite e mel, ainda houve disputa, ainda houve guerra para tomar posse da terra. E quando nós chegamos no dia do julgamento, que Deus vai separar céu e inferno, no céu não haverá disputa, não haverá guerra, né? Então, esse exemplo da tirada do povo do Egito para Israel é nesse tempo aqui. É o exemplo de salvação, mas que fala das benesses dessa salvação, que é o benesse no espírito, que a gente passa a ter um espírito vivificado e que tem a possibilidade de se voltar a relacionar com Deus. É a benesse na alma, vai ter uma alma sem culpa, né? Vai ter uma alma não pecaminosa, não com desejos pecaminosos, e vai ter um descanso também no corpo, comer o que Deus oferece de melhor nessa terra, né? Mas os israelitas, aqueles que saíram do Egito, não usufruíram disso. Eles não usufruíram do que Deus tinha o melhor para eles em Israel para o corpo. Por que eles não usufruíram? Porque eles tinham um coração duro. Eles não acreditaram nessa promessa. Olha, vocês vão comer o melhor dessa terra. Eles não acreditaram nisso, né? Dos 12 espias, quer dizer, dos 12 que Deus orientou Moisés a mandar ir lá para verificar, 10 voltaram
maldizendo, reclamando. Eles viram lá as coisas boas, viram as coisas maravilhosas, cacho de uva que um homem tinha que carregar nas costas. Eles viram tudo de bom, mas eles falaram, não, a gente não vai conseguir entrar. Quer dizer, não confiaram em Deus. Por isso, dos 12, 10 voltaram reclamando, mas 2 não. Caleb e Josué não. Do Caleb e Josué voltaram e falaram assim, não, se Deus falou, está falado. A gente vai poder usufruir o melhor dessa terra aqui nesse tempo. E, irmãos, olha, dos 12, só Josué e Caleb entraram para usufruir nessa vida aqui o que Deus tinha de melhor. O descanso para o corpo. O que eu quero dizer com isso? Eu creio que a salvação em Jesus Cristo, ela nos traz descanso, confiança no espírito, no nosso espírito humano. Porque era um espírito morto e agora passa a ser um espírito vivo, com vida, com a possibilidade de se relacionar com Deus. Eu creio que a salvação em Jesus Cristo nos traz descanso na alma. Nós passamos a ter confiança de que as coisas vão dar certo. Vai ter luta, vai ter prova, mas nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós vamos colher o melhor dessa terra. Nós vamos poder usufruir o melhor dessa terra, porque Deus não colocou essas coisas lindas no mundo, essas coisas maravilhosas no mundo, né? Para que nós, cristãos, filhos de Deus, não usufruíssem, não. Nós usufruiremos sim. Nós só não colocamos isso em primeiro lugar, né? Mas nós usufruiremos sim. Então Deus também trouxe descanso à alma. E eu creio que Deus também trouxe um descanso para o corpo, para o nosso corpo físico. Eu creio que Deus pode nos curar no físico. Eu creio que Deus pode nos abençoar no trabalho. Eu creio que Deus pode nos abençoar para comer o melhor dessa terra, assim como Caleb e Josué comeram. Porque eu entendo a saída do Egito e a entrada em Israel como o aspecto mais voltado para esse tempo. Mais voltado para esse tempo. É claro que tem um aspecto espiritual, não há dúvida. Nós saímos do pecado no Egito e saímos desse pecado. Mas a entrada de Israel não simboliza a entrada no céu. Para mim, não. Por quê? Porque lá, para tomar posse de Israel, houve muita luta. E há até hoje lutas em Israel. Há até hoje. E nossa entrada no céu não vai ser assim. A gente vai ficar guerreando para entrar no céu. A guerra é até chegar no céu. É a guerra contra o nosso eu, contra a nossa vontade, né? Mas eu imagino que tem irmãos que pensem diferente. Mas não é assim que eu penso. Olha o que diz Hebreus 3, 10, 11. Talvez ajude. Talvez 10 ajude. Olha, porém eu, diz Deus, fiquei muito irado com eles, com aqueles povos que não confiaram, né? Aqueles que saíram do Egito. Aqueles que saíram do Egito, né? E quando chegaram para entrar na bênção do corpo, de viver esse tempo aqui, eles não confiaram. Pois seus corações estavam sempre olhando para um outro lugar, ao invés de levantarem os olhos para mim. Quer dizer, então esse povo, eles foram tirados do Egito, eles passaram pelo deserto, viram milagre. Deus mostrou uma terra que mana leite e mel. Mas eles não acreditaram que podia entrar. Alguns entraram, Caleb e Junco, e outros, né, que nasceram durante a travessia e usufruíram. Então, comparando com a nossa vida espiritual, nós vivíamos no pecado, que podemos comparar com o Egito. Deus nos livrou do pecado quando nós aceitamos Jesus Cristo. Aí Deus quer nos dar agora descanso na alma, confiança de que Satanás, ele vai falar que nós somos pecadores. E a resposta é sim, nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos. Arrependidos. Sim, eu às vezes deslizo, cometo falhas, mas o meu Deus é poderoso para me pecar. Então, vai dar esse descanso na nossa alma, que é a sede da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções. Vai dar esse descanso na nossa alma. E eu creio
que Deus quer o melhor para nós vivermos essa terra, nessa terra, nesse dia de hoje. Nesse dia de hoje. Olha lá, ó. Quando que acontece isso? Quando nós levantarmos o nosso olhar para Deus, para os céus. Mas o povo do Egito não. E nunca acharam os caminhos que eu desejava que eles seguissem. Quer dizer, como eles não fitavam os olhos no Senhor, eles não encontravam o caminho, andavam tateando, não encontravam. Então Deus, cheio desta ira contra eles, obrigou-se com um juramento a jamais permitir que eles chegassem ao lugar de descanso dele. Por quê? Porque não confiaram em Deus. Não confiaram em Deus. Né? Muitos ali acreditavam que, por serem judeus, já tinham direito. Não existe isso não, hein? Não existe, né? Então, os israelitas, eles vaguearam pelo deserto porque eles tinham dureza de coração. E foi durante 40 anos. Durante 40 anos. E daquela geração, só Josué e Caleb que entraram. Né? Então, a maioria perdeu o descanso adicional que Deus queria que ele experimentasse. Né? Eles estavam fora do Egito, mas não entraram na terra prometida. Às vezes acontece conosco também, irmão. Às vezes acontece conosco. Nós aceitamos Jesus Cristo, fomos livres do Egito, não somos mais escravos do pecado. Mas Deus, Ele quer nos dar um descanso adicional para nós termos um bom tempo nessa terra. E a gente não acredita. A gente não acredita. A gente só olha para as dificuldades, a gente só olha para os obstáculos, assim como fizeram aqueles lá do Egito. Não, não, não. A entrada no céu está garantida, irmãos. O esforço é durante essa caminhada, esse tempo que nós vivemos hoje, o esforço é contra nós, contra o mundo e contra Satanás. O esforço é contra a nossa vontade. O esforço é contra a moral do mundo. E o esforço é contra Satanás, que quer nos destruir. Mas maior é o que está em nós, Jesus Cristo. Então a entrada para o céu, se nós continuarmos firmes, é garantida. Mas existe o descanso adicional, que era para o povo do Egito usufruir da terra que emana leite e mel. E para nós, nesse tempo, é usufruir das bênçãos que Deus pode nos proporcionar nesse tempo. Cura no corpo, entendeu? Sucesso no trabalho, sucesso nas finanças, sucesso no estudo. Deus pode conceder isso, sim, esse é o adicional, mas isso não pode ser o principal na nossa vida. Não pode, é Mateus 6,33. O principal é focar em Deus. Focar em Deus e crer que esse descanso adicional ele vai acontecer. Nesse, irmãos, Jesus Cristo ele prossegue, ele veio para nos dar esse descanso, ele nos oferece esse descanso. Olha João 10:10. A intenção do ladrão, quer dizer, de Satanás, é roubar, matar e destruir. O ladrão é Satanás. A minha intenção, Jesus Cristo, é dar vida eterna. Pronto, aceitamos Jesus Cristo, somos seguidores de Cristo, temos vida eterna. Vida completa. Vida completa. Olha o que fala a versão João Ferreira de Almeida. Aqui, ó. João Ferreira de Almeida, revista atualizada. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, vida eterna, e a tenham em abundância. Quer dizer, Deus, ele não quer nos roubar, nos matar, nos destruir. Ele quer que nós tenhamos vida. E os milagres acontecem nessa terra, nesse tempo ainda hoje, irmãos. Ele pode nos dar essa vida com abundância, sim. É claro, é cooperação nossa com a fé em Jesus Cristo, com a ação de Jesus Cristo. Né? Essa vida abundante, ela somente pode ser desfrutada pela fé na palavra de Deus. Quem não acredita não tem como viver isso. Mas insisto sempre, esse não pode ser o objetivo da nossa vida. Esse não pode ser o objetivo, o foco principal é Jesus Cristo. Né?
Olha Efésios 1 e 3. O que fala Efésios 1 e 3? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então, irmãos, é claro que no céu nós já somos abençoados, nós vamos viver plenamente no céu. Plenamente nos céus, nós vamos gozar de tudo que é de bom no céu. Mas é preciso que nós entendamos que Cristo fez milagres. Fez milagres. É claro que a intenção de Jesus Cristo não é que todo mundo viva rico, todo mundo seja Salomão, não é isso. Mas que tenha uma vida onde o que a pessoa faz produza frutos. Agora essa vida, você é cristão, você aceitou a Cristo, que você vive, o que você faz não produz fruto, não é essa vida que Deus quer. Deus, ele quer que você confie nele, creia nele, entenda das provas, entenda das provações, entenda que tudo isso existe, tudo isso é fato, mas entenda também que ele quer que pela nossa fé nós vamos superar tudo isso. Nós vamos superar as provas que vêm de Deus, as provações que vêm de Satanás. E que o nosso trabalho, o nosso semear, vai ser o semear que produza frutos. Que produza frutos. Frutos para nós, fruto para as pessoas que estão ao nosso redor, para que a manifestação dos milagres de Deus se façam conhecidos. Tá certo, irmãos? Né? O que nós precisamos é crer. O que nós precisamos é acreditar. Mas é preciso nós entendermos as prioridades. Tem igreja, tem pregadores que priorizam o corpo. Não. Que priorizam o que é da terra. Não. A prioridade é o espírito. A prioridade é o relacionamento com Deus. Mas eu não posso negar que quando nós temos esse relacionamento com Deus, Deus não vai nos abençoar, porque Ele deseja nos abençoar aqui nessa terra. Ele deseja assim como não. Deus deseja. Ele só não quer que nós sejamos escravos dessas bênçãos terrenas. Não, Ele não deseja isso. Ele quer que nós sejamos escravos dele, Deus. Que Deus seja o nosso Senhor, que nós reconheçamos que todas essas bênçãos que nós usufruímos aqui, nessa vida terrena, ela é um descanso acrescido por Deus, é um milagre de Deus. Mas que nós não sejamos escravos dos desejos da carne, das coisas desse mundo, que nós sejamos agradecidos por tudo isso que Deus nos proporcionou nesse mundo, nesse tempo. Tá certo, irmãos? Deus é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que Ele quer que nós dê a Ele toda a glória por tudo, pelas bênçãos no espírito, pelas bênçãos na alma e pela bênção no corpo. Pela bênção no corpo. Tá certo, irmãos? Nós não vivemos em favor do corpo. A nossa prioridade não é corpo, não é riqueza material. Nossa prioridade é nosso relacionamento com Jesus Cristo. Mas nós entendemos que Deus pode nos abençoar nessa terra. E para Deus nos abençoar nessa terra, não é através de dízimo, não é através de oferta. Porque ninguém compra as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus nessa terra é através da obediência à sua palavra. Dízimo, oferta são consequências de você ter sido abençoado. Mas dízimo e oferta, trabalho, sacrifícios, não são a razão de você ter sido abençoado. Não. Não é a razão de você ter sido abençoado. É consequência. É consequência da sua obediência à palavra de Deus. Deus deseja sacrifício de louvor. E aonde é que acontece o verdadeiro sacrifício de louvor? É no corpo? Não, não é no corpo.
É na alma? Também não é na alma, é no espírito. Lembra quando Jesus falou para a samaritana, a mulher samaritana? Deus deseja que as pessoas o adorem em espírito, no espírito e em verdade. Em verdade, eu creio que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Tá certo, irmãos? Mas vamos conversar com Deus, vamos pedir para que Deus nos esclareça cada dia mais, para que nós não sejamos uns crentes pela metade, né? Um crente que já tem a bênção da salvação, já tem a renovação da alma, mas que não crê que Deus pode nos dar esse descanso adicional que é aqui na terra. Não, Deus pode nos dar sim, nós temos que crer nisso. Só que isso não deve ser a nossa prioridade. Essa não deve ser a nossa prioridade, isso é adicional. Isso é adicional. Mas Deus deseja sim que nós tenhamos um descanso nesse tempo, que é os milagres, tá certo? Vamos orar. Meu Deus, ó Pai, nesses tempos é tão difícil, Senhor meu Deus, trazer uma palavra dessa, porque nós percebemos que a ganância ela é fato entre a humanidade. E há muitos que podem entender que Deus ele só deseja nos dar bênçãos materiais. Não é assim que eu creio, Pai. Não é assim que eu creio. Eu creio que Deus ele nos dá o descanso no Espírito, quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Então aquele vazio que existia dentro de nós, ele é suprido, e a partir daí nós temos uma alma sem culpa. Sem culpa. Porque nós somos bons? Não é porque nós somos bons, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos livra de toda a culpa. Nos livra de toda a culpa. Então, esse é o mais importante, o nosso relacionamento no Espírito, adorarmos ao Senhor no Espírito. Mas eu creio também, ó Pai, que o Senhor pode nos dar um descanso adicional, que é o descanso nesse tempo de hoje, em que através da nossa cooperação, do nosso trabalho, do nosso estudo, do nosso esforço, alinhado com a Tua palavra, com o Teu poder, com o Espírito Santo, nós possamos ser felizes nessa terra também, ó Pai. Eu creio nisso. Embora isso não seja prioridade na minha vida, mas eu creio nisso sim, ó Pai. Eu creio, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Pai, eu peço por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde física deles. Cura, restaura, porque o Senhor Deus que cria, o Senhor Deus também pode recriar. Mas que não seja conforme o nosso desejo, mas o desejo do Senhor. Peço também por aqueles que sofrem na alma, que o Senhor possa trazer esperança, confiança, para que eles possam entender que o Senhor está no controle de tudo. E assim como o Senhor nos dá descanso no Espírito, o Senhor também pode nos dar descanso na alma, Pai. Traga confiança para o coração deles. E abençoe também todos os relacionamentos, Senhor, na família, no governo, nas cidades, onde quer que haja humanos, que haja paz, que haja união, que haja concordância. Pai, nós oramos que nós acreditamos, nós oramos que nós cremos. Por isso, Senhor meu Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.